Bom dia, irmãos. Que Deus esteja abençoando o seu domingo, essa manhã, esse início de semana. É muito bom estar aqui de volta, depois de algum tempo, e que Deus possa estar nos abençoando nessa série maravilhosa que estamos estudando agora, são os conflitos da vida. E na semana passada, o pastor Daniel, ele conseguiu fazer uma maravilhosa aula, resumir em pouco mais de 25 minutos aí, o que é o sentido da vida, coisa que Platão, Aristóteles não conseguiram fazer a vida inteira, o pastor conseguiu resumir sobre o sentido da vida. E essa série, escrita pelo pastor José Humberto de Oliveira, cada tópico eu acho que teria que ser uma série, então é muito difícil, mas nós vamos tentar, nesses 25 minutos, mais ou menos, tentar trazer o que a luz sobre esse importante tema de hoje, que é de onde vêm os conflitos e por que nós sofremos. Vamos uma palavra de oração em primeiro lugar e estaremos já falando sobre isso. Senhor nosso Deus, que o Senhor abençoe para que no abrir da minha boca possa falar palavras que vêm de Ti, do Teu santo trono. Senhor Deus, perdoa os meus pecados e não se atente, Senhor, para minha condição miserável de pecador, mas sim para agora a minha condição de filho do Senhor por adoção mediante Jesus Cristo, e tendo o privilégio de falar desse evangelho. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, de onde vêm os conflitos? Um tema bastante complexo. O nosso texto está lá em Gênesis, capítulo 3, todo o capítulo de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis. Então, capítulo 3 de Gênesis, versículo de 1 a 24. Nós não vamos lê-lo todo aqui agora, porque senão não dá tempo. Mas o pastor José Humberto, ele extraiu esse estudo a partir do capítulo 3 de Gênesis, porque lá mostra toda a questão do conflito, o início do conflito. Então, a questão do conflito interno, né? Adão, Eva, o conflito com o próximo, o conflito com Deus, o conflito com o próprio diabo. E ele começou a resumir e falou, em primeiro lugar, você já conhece a história, né? Que o primeiro casal pecou, desobedeceu a Deus, eles foram expulsos do paraíso. E o primeiro tópico que o pastor José Humberto fala é que somos seres expulsos do paraíso. E isso aconteceu devido à desobediência. Meus irmãos, muitas vezes você fica pensando, né, o mundo fica assim, o pecado original, e geralmente associam pecado original à impureza, né, a sexo, a alguma coisa, mas não. Sabe qual é o pecado original do homem? Desobediência. E o que é desobediência? Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção nisso que agora vai nortear toda a aula. Que desobediência é uma rebelião à vontade de Deus. Eu queria que os irmãos ficassem com esse conceito. O que é desobediência? É uma rebelião à vontade de Deus. Ele fala também que nós somos seres insatisfeitos com os paraísos que temos. Ou seja, nós fomos expulsos do paraíso,
E agora nós criamos pequenos paraísos para nós, mas nós somos insatisfeitos com os paraísos que temos. Essa insatisfação é gerada pelo senso da perda, porque nós perdemos, fomos expulsos do paraíso e nós perdemos aquela vida de intimidade com Deus. Nada agora satisfaz, nada preenche o coração. A rebelião e a desobediência nascem da insatisfação que agora nós temos e da oposição entre vontades. Eu tenho uma vontade que entra em oposição contra a vontade de Deus. Bom, e depois? Nós somos seres de paraíso em paraíso. Não é verdade? Primeiro nós fomos expulsos do paraíso. Nós agora estamos insatisfeitos com os paraísos que temos. E sabe o que agora a gente faz? Nós ficamos pulando de paraíso em paraíso. É o que o pastor fala aqui. Sempre achamos que a próxima circunstância, a próxima pessoa, o próximo emprego, o próximo casamento, a próxima cidade, o próximo país é que nos trará felicidade. E esse é o cerne que move o mundo, a busca pela felicidade. E essa eterna busca da felicidade, na verdade, é só uma expressão de egoísmo, de narcisismo, de rebelião a Deus. E aí começa a ter o conflito interno. Por que conflito interno? Porque eu sou insatisfeito com o que eu sou e com o que eu tenho. E eu tenho um conflito externo com as outras pessoas. Porque se tudo é pautado para o meu egoísmo, eu sou voltado para o meu próprio umbigo, a pessoa mais importante do universo sou eu, então eu vou ter conflito, porque a outra pessoa não acha isso, a outra pessoa acha que ela é. Então, eu vou ter conflito externo baseado no egoísmo, na inveja, no narcisismo, conflitos de vontades, da minha vontade contra a vontade do outro, contra a vontade de Deus. Em quarto lugar, nós somos seres impedidos de voltar ao paraíso perdido. Todos nós temos aquela sensação de querer voltar ao paraíso perdido, mas quando Deus expulsou o primeiro casal, expulsou a humanidade do paraíso, expulsou Adão e Eva, ele pôs anjos para guardar ali, e um revolver da espada, olha, vocês estão expulsos. E aí entra aquele ditado do mundo que fala, que o pessoal criou aí, falou que o vazio no homem é do tamanho exato da falta de Deus. O pecado, a rebelião, nos fez ser expulsos do paraíso. Lá no paraíso havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também havia a árvore da vida, e nós fomos expulsos de lá. Então, em primeiro lugar, nós fomos expulsos do paraíso, nós somos seres insatisfeitos com os paraísos que temos, nós ficamos pulando de paraíso em paraíso, a nossa vontade é de poder voltar ao paraíso perdido. E agora ele aprofunda mais num tema que é muito mais profundo ainda. Ele fala que nós somos seres que decidem. Irmãos, esse tópico, ele causa muita divergência teológica até hoje entre os cristãos. Somos seres que decidem. Sabe por quê? Por exemplo, existe livre-arbítrio? Pergunta 2. Foi Deus quem nos escolheu antes da fundação do mundo? Ou é o homem
que decide se quer ser salvo ou não. Está vendo, irmãos? Eu não posso me deter muito nesse tópico aqui, porque o objetivo do nosso tema é outro, né? O nosso objetivo é outro. Por isso eu vou ser bem breve e vou resumir o máximo possível esse tema. Em primeiro lugar, vamos pensar uma coisa. Primeiro lugar, primeira parte do resumo. Deus é soberano. E Ele determinou tudo e todas as coisas. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Está lá em Jó 42, 2. Segundo lugar, Deus nos escolheu sim em Jesus, antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios 1, 4. Deus não fez um plano porque o homem caiu, mas o plano de Deus foi feito antes de se criar o homem. Terceiro lugar, esse eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, a diferença entre determinar e criar. Mesmo sendo Deus quem determinou todas as coisas, e como está escrito lá em Salmo 139, 16, foi Ele quem escreveu e determinou todos os meus dias antes de eu ter nascido. Deus não criou o mal. O mal foi determinado por Deus, mas ele não foi criado por Deus. O mal foi criado pelo pecado. O que é o pecado? É a rebelião, é a desobediência, tanto de anjos quanto de homens. Então, irmãos, a Bíblia chama Satanás de pai da mentira. Está lá em João 8,44. Então, quem criou a mentira foi Satanás. Ele que é o pai da mentira. E a Bíblia ainda fala que Deus não pode mentir. Tito 1, 2. A Bíblia chama os homens de inventores de males. Está lá em Romanos 1, versículo 30. Então são homens que inventam os males. Deus não pode ser tentado. Tiago 1, 13. Então, esse resuminho, com esses conceitos em mente, vamos entender então o que significa sermos seres que decidem. Em primeiro lugar, quando a gente aprende sobre pecado na escola dominical, quando nós somos ainda crianças, o conceito de pecado é errar o alvo. Hoje, nós sabemos que está muito além desse conceito de simplesmente errar o alvo. O melhor significado para pecado é o que eu falei lá no início da aula, é rebelião contra a vontade de Deus. Então vamos entender uma coisa aqui. Quero só chamar a atenção e fazer um paradoxo, uma comparação. Segundo a ciência, o frio é somente ausência de calor, pois o calor é uma grandeza física que pode ser medida, pode ser estudada, mas o frio não. Segundo a mesma ciência, as trevas são simplesmente ausência de luz, porque a luz é uma grandeza que pode ser medida, né? Ela tem velocidade, já é calculada, e pasme você, luz tem até massa. Os fótons são as menores partículas de luz e já foi calculada a sua massa. As trevas não tem velocidade, não tem massa, segundo a ciência. Mas a lei espiritual não é assim. As trevas não são somente a ausência de luz, mas as trevas, na verdade, são uma rebelião à luz. Ódio não é a ausência de amor. A ausência de amor é indiferença, é falta de empatia, é frieza. Então, o ódio
é uma rebelião ao amor. Ele é bem ativo. O ódio, ele é algo que se contrapõe ao amor. Então ele não é algo passivo, que é só a ausência do amor, mas ele se contrapõe ao amor. Mentira não é a ausência de verdade. A ausência de verdade pode ser omissão, a não revelação. Mentira é rebelião contra a verdade, é algo ativo. Então, assim, nós somos seres que são dotados de vontade, e toda vez que essa vontade nossa se opõe à vontade de Deus, é pecado. Então os irmãos estão conseguindo entender isso? Por isso que Deus, não obstante ter determinado todas as coisas, Ele não é o Criador e nem o culpado pelo pecado. O pecado é rebelião da nossa vontade contra a vontade de Deus. E eu vou dar o exemplo disso para os irmãos entenderem. Deus determinou em tempos eternos que haveria aquele que iria trair Jesus, ou seja, Judas. 600 anos antes disso acontecer, o profeta Zacarias, ele predisse lá em Zacarias capítulo 11, versículo 12 e 13, que seriam por 30 moedas de prata e que comprariam o campo do oleiro, 600 anos antes. Entretanto, foi a vontade de Judas que o fazia roubar a bolsa. A bolsa, Judas era o tesoureiro lá dos apóstolos de Jesus, e ele roubava. A Bíblia fala que ele roubava a bolsa. Foi a vontade gananciosa de Judas que o fez vender Jesus, de modo que tudo foi determinado por Deus em tempos eternos, mas Judas é que foi culpado pelos seus pecados e não Deus. Espero que os irmãos tenham entendido isso. Todos os dias, todos os meus dias, cada um deles, eles foram escritos e determinados por Deus antes do meu nascimento, como eu já disse lá em Salmo 139, 16. Mas toda vez que eu peco porque eu decidi pecar. Eu peco porque a minha vontade está em rebelião à vontade de Deus, e então eu sou o culpado quando eu peco, e não Deus. Eu decidi pecar, eu coloco a minha vontade em oposição contra a vontade de Deus. Então esse tema, nós somos seres que decidem nesse quesito, no entanto, sem entrar contra a vontade de Deus, que já determinou todas as coisas antes da fundação do mundo. Então, por que nós sofremos? Essa é a pergunta. Por que nós sofremos? Em uma resposta simples e direta, baseada em tudo que nós falamos agora, nós sofremos por causa do pecado. Sejam os nossos, dos outros, de um governante, de um povo, mas é por causa do pecado. Nós sofremos por causa dos nossos pecados como consequência de uma lei natural e espiritual de Deus, a lei da semeadura, e ela está escrita lá em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós sofremos pelo pecado, pelos nossos pecados, porque tem consequências. Nós sofremos por causa de pecados de outras pessoas. Por exemplo, um acidente provocado por um motorista embriagado, imprudente,
que de repente bate contra um carro onde está uma família ali inocente. Aquela família sofreu por causa de pecado, por causa da desobediência, da rebelião, da imprudência de outra pessoa, da maldade de outra pessoa. Outros casos também, como latrocínios, né? A pessoa mata por causa que quer roubar. Nós sofremos por causa de pecados de outras pessoas. Homicídios, feminicídios, etc. Nós sofremos também porque lá no capítulo 3, Deus amaldiçoou a terra. Não foi? Então, hoje nós temos um tanto de gente que está sofrendo. Hoje nós estamos sofrendo pela pandemia. Muitas pessoas estão sofrendo por seca, por tsunamis, furacões, terremotos, enchentes, pragas, porque a terra e a natureza está gemendo, como diz a palavra, gemendo por causa daquele que a sujeitou, o pecado dos homens, né? Nós, homens pecadores. Nós sofremos também pelos pecados de governantes e do povo em geral. O caso de guerras, né? O caso de Hitler, aquele louco que mandou matar mais de 6 milhões de judeus, e quantas outras pessoas que morreram na Segunda Guerra por um louco, por um pecador louco. Ou por causa de perseguições, um país inteiro, o Irã, lança perseguição e mata os cristãos. Nós sofremos pela corrupção da humanidade. Lá em 2 Timóteo 3, versículo de 1 a 5, Paulo fala assim, que nós viveríamos tempos difíceis, homens orgulhosos, desobediente a pais e mães, insensíveis, iracundos e um monte de outras coisas. Nós sofremos por causa do reino do pecado e da morte que se instalou pela desobediência, pela rebelião a Deus. Quando Deus falou que que eles morreram naquele momento, morreram para Deus, como a Bíblia fala, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí se instalou um monte de coisas aqui, doenças físicas, doenças emocionais, doenças mentais, invalidez, morte, falta de emprego. Tudo isso porque se desestruturou tudo. Lá no paraíso não faltava, tudo estava tudo certo, não haveria sofrimento. E por fim, a pergunta mais importante, né, depois de tudo isso: como lidar com os conflitos? Em primeiro lugar, nós temos que nascer de novo. Sabe por quê? Porque os conflitos, eu, você, todas as pessoas do mundo, como justos e injustos, crédulos e incrédulos, todos nós temos muitos conflitos. E Jesus Cristo chegou e falou assim: olha, no mundo passareis por muita tribulação, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a primeira resposta, você precisa nascer de novo. Deus precisa ocupar esse vazio que a gente falou lá atrás, esse vazio gerado pelo pecado. Isso é que nos ajudará a encarar os conflitos, a suportar os conflitos, mesmo quando nós não os entendemos.
Em segundo lugar, mas não menos importante, aliás, é muito importante, nós precisamos nos sujeitar a Deus, sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus. Se o pecado é a desobediência, se o pecado é a rebelião da minha vontade contra a vontade de Deus, eu agora, como nova criatura, eu tenho que fazer morrer essa minha vontade, fazer morrer essa minha carnalidade, fazer morrer esse eu natural, para que Jesus Cristo possa viver em mim, eu possa sujeitar toda a vontade, como Jesus ensinou na oração, falando assim: seja feita a tua vontade. Aí sim nós vamos entender que tudo aquilo que pedirmos a Deus, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, temos a convicção de que Ele fará tudo aquilo, porque é segundo a sua vontade, mas eu preciso matar todos os dias o meu eu e a minha vontade. Romanos 12, verso 2, está falando assim: não vos conformeis, não tomem a forma do mundo. Para quê depois? Para que experimenteis a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Tiago 4,7 está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Terceiro lugar, você precisa aprender e a desenvolver a sua fé de que todas as coisas estão determinadas por Deus, que Deus tem o controle sobre todas as coisas, não porque Ele conhece as coisas de antemão, mas Ele conhece as coisas de antemão porque Ele as determinou, Ele as escreveu. E aí nós temos uma promessa na Bíblia que fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, mesmo quando eu não entendo que aquilo que eu estou passando está muito ruim, mas todas as coisas cooperam, e eu tenho fé na palavra de Deus, e é assim. Nós temos um outro tópico muito importante que eu tento desenvolver na minha vida: gratidão. Sermos gratos apesar das circunstâncias, não obstante as circunstâncias, nos contentarmos em Deus, independente do que está acontecendo. 1 Tessalonicenses 5,18 fala: em tudo dai graças. E Filipenses 4, do verso 11 a 13, Paulo fala que ele aprendeu a viver contente. Contente não é de sorridente e feliz, não. Contente é de contentar. Irmãos, de onde vêm os conflitos? Por que sofremos? E como lidar com os conflitos? É um tema muito profundo, deveria ser até uma série, mas espero que tenha conseguido trazer algo que possa edificar a sua vida, como eu fui edificado ao preparar isso, e que Deus nos abençoe. Um bom domingo, uma boa semana e até mais. Obrigado.